Fala meu consagrado, beleza? Eu sou o Billy Souza e seja bem-vindo ao canal Data Análise. Hoje vamos continuar a nossa análise do primeiro episódio da primeira temporada de Peaky Blinders. Esse vídeo aqui é a parte 2 da nossa análise, então se você ainda não viu o primeiro vídeo, vai lá ver e depois volte para esse vídeo aqui, beleza? Se você é novo por aqui e ainda não é inscrito, não perde tempo, inscreva-se no canal e ative as notificações. Aqui eu faço vídeos analisando detalhadamente cada episódio de séries. E se você gosta desse tipo de conteúdo, inscreva-se e deixe o seu like para ajudar no engajamento do vídeo. Hoje vamos conhecer o Fred e ele é um agitador comunista. Nessa cena ele está falando com um grupo de pessoas sobre a possível greve que eles vão fazer. Essa greve será feita por causa do corte salarial que eles tiveram e antes deles começarem a falar sobre esse assunto, eles prestam condolências para as pessoas que morreram na Guerra da França. Depois dele fazer o seu discurso, voltamos novamente para dentro do trem onde o cara pega mais um relatório de um suspeito e esse suspeito é o próprio Fred. Ali aparece o sobrenome dele, mas eu não consegui ler pois está bem embaçado. Abaixo diz que ele é um agitador comunista e logo abaixo diz que ele é amigo de alguém da família Peaky Blinders. Infelizmente só aparece o sobrenome Shelby e do lado Friend, que no caso seria amigo, mas não sei exatamente se essa pessoa seria o Thomas. Na próxima cena do episódio mostra o Thomas Shelby chegando em um bar, e nesse mesmo bar está o comunista Fred. O Fred vai até o Thomas e diz que ele andou especulando sobre algo e o Thomas pergunta sobre o que seria essa especulação dele. Ele responde dizendo que tem um amigo e que esse amigo tem uma irmã que trabalha no setor de telégrafo na fábrica da BSA. Ele diz que ela falou que nas próximas semanas chegaram mensagens de Londres para a chefia. Fred diz o nome da chefia, mas infelizmente eu não consegui entender nada sobre o nome dele. Ele continua dizendo que ela disse que era relacionado a um roubo de importância nacional e que ela tinha encontrado uma lista de nomes e nessa lista estava o nome dele e o do Thomas. Nesse diálogo aqui entre os dois explica o motivo dos nomes deles estarem na lista de suspeitos nas mãos daquele cara no trem. Como o Fred mencionou aqui sobre um tal de chefia, provavelmente aquele cara lá no trem foi contratado por essa chefia para procurar pelos três suspeitos, Thomas Shelby, Arthur Shelby e o Fred. Aí o Fred diz: como que uma lista tem o nome de um comunista e de um agente de aposta um do lado do outro? Outra informação relevante aqui, mano. Descobrimos a função de Thomas Shelby na família Peaky Blinders. Ele é um agente de apostas. Aí o Thomas responde que deve ser uma lista dos homens que dão falsas esperanças para os pobres. E de repente aparece um homem entrando no bar derrubando tudo e o Thomas e o Fred seguram ele e colocam ele no chão. Ele começa a gritar dizendo que alguém queria pegá-lo. Mas o Thomas tenta acalmá-lo dizendo que ele não estava na Guerra da França e que ele estava seguro. Ele se chama Danny e provavelmente ele também participou da Guerra da França e ao voltar para casa ficou paranoico. Só pelo fato dele agir assim deve ser que essa guerra foi bem tensa. Aí depois ele pede desculpas ao Thomas e Thomas diz para ele voltar para casa, ficar com a mulher dele e que era para ele não pensar sobre o que aconteceu na guerra. Aí o dono do bar diz para o Thomas que ele tem que dar um jeito no Danny e o Fred concorda e em seguida diz para o dono do bar: aliás, você anda pagando os Peaky Blinders para proteger você. Aí o Fred diz para o Thomas para ele meter uma bala na cabeça do Danny, da mesma forma que ele faz com os cavalos loucos, e em seguida diz que acha que um dia o Thomas vai precisar meter uma bala na cabeça dele também. E antes de sair do bar, o Thomas diz para o dono colocar todo o prejuízo na conta dos Peaky Blinders e que eles vão resolver tudo. Na próxima cena vamos conhecer mais dois membros da família Peaky Blinders, o John Shelby e a tia Polly. Ele é surpreendido por ela apontando uma arma na cara dele e ela pergunta se ele estava reconhecendo a arma e em seguida ela dá um tapão na cara dele dizendo que a arma estava na mão de um moleque. Ela disse o nome desse moleque, mas eu não entendi. E ela disse que a arma estava carregada e que o moleque quase atirou no peito da Ada. Aí o John pede desculpas e diz que talvez estava bêbado e aí deixou a arma jogada. E depois dela chamar a atenção dele, ela devolve a arma para ele e ambos vão embora. Agora estamos na cena da reunião dos Peaky Blinders e aqui vemos um moleque escondido atrás da porta escutando a conversa. Arthur Shelby diz que resolveu reunir a família pois tem uma notícia muito importante para dar. Ele diz que dois membros da família voltaram de Belfast à noite no dia anterior e no mesmo dia passaram em que no caso seria um bar. E eles viram um policial distribuindo cartazes para o pessoal lá do pub. No cartaz diz que eles estavam recrutando pessoas para serem agentes temporários em Birmingham. Aí a Ada pergunta por que o motivo do recrutamento e o Thomas diz o motivo é que eles querem limpar a cidade. Ele diz também que o cara é um inspetor-chefe e que nos últimos 4 anos ele combateu a ira em Belfast.
Provavelmente ele deve estar falando do cara lá do trem. Aí o Arthur pergunta como o Thomas sabe disso. E o Thomas diz que perguntou aos policiais que trabalham para eles. Aí a tia Polly pergunta por qual motivo mandaram ele para Birmingham. E o Thomas diz que seria porque as pessoas começaram a fazer greves na BSA e Austin nos últimos dias. Quando ele disse isso, a Ada olha para o Thomas e para a tia Polly. Tipo, parece que ela sabe de alguma coisa sobre essa greve. E o Thomas continua dizendo que agora os jornais estão falando sobre rebelião e revolução e diz que o tal inspetor deve estar atrás dos comunistas. Tia Polly pergunta se esse inspetor vai deixar a família Peaky Blinders em paz e Thomas responde que alguns irlandeses saíram de Belfast para escapar do e que os católicos que se metem com eles desaparecem à noite. Aí o John Shelby diz que eles não são os IRA e que eles são os Peaky Blinders e que se a polícia vier atrás deles, eles iriam cortar o pescoço de todos. Aí o Thomas pergunta ao Arthur se era só isso que ele queria saber e o Arthur pergunta para a tia Polly o que ela acha sobre tudo isso. Ela diz que a família Peaky Blinders não tem segredo e se o Thomas não tinha mais nada para contar. E o Thomas diz que não tem nada a dizer, nada que seja assunto para mulher. Aí ela retruca dizendo que a empresa era assunto de mulheres quando eles estavam na guerra e pergunta o que tinha mudado agora. E o Thomas responde que agora eles voltaram. Na cena seguinte vemos o cara lá do trem chegando em Birmingham à noite. Ele está passando pelo mesmo local que o Thomas passou com o cavalo ao voltar para casa. Aqui vemos uma completa zona nessa cidade, vemos pessoas transando na rua, vemos bêbados jogados no chão e no meio da rua há um homem que fica pregando a palavra de Deus para essas pessoas. Essa cidade é uma zona, cara. Agora estamos dentro da igreja onde está a tia Polly e o Thomas. Ele diz que tem 10 minutos e que era para ela falar o que ela queria. Ela disse que sempre sabe quando alguém está mentindo e que era para ele dizer para ela o que ele estava escondendo. Aí ele disse que era uma operação de rotina e que havia um cliente que queria motocicletas. Aí ele pediu para o pessoal dele roubarem 4 motos com motores a gasolina. Só que eles roubaram a caixa errada e ao abrir a caixa encontraram 25 metralhadoras, 10 mil cartuchos de munições, 50 rifles semiautomáticos e 200 pistolas com munições. E ele continua dizendo que a carga iria para a Líbia e que agora estão guardadas no depósito do Charles Strong. Ela pergunta se ele se livrou das armas, ele responde que as armas estão em um estábulo e que ainda não foram lubrificadas. A tia Polly fica putaça e começa a bater no Thomas. Aí ela diz que deve ser por isso que enviaram um policial de Belfast e o Thomas diz que talvez seja. Ela continua dizendo que se o Thomas vender as armas para qualquer um, vão acabar matando ele. Ela diz para ele jogar as armas em algum lugar para a polícia encontrar e que era para ele mandar o Charles Strong fazer isso hoje. Thomas diz que não vai fazer isso em noite de lua cheia e que daqui a 3 dias faria isso. Ela pergunta se ele vai fazer a coisa certa e ele diz que sim. Ela diz que ele tem a inteligência da mãe dele e a maldade do pai e que ele deveria fazer ela vencer, que no caso seria usar a inteligência da mãe. E a cena acaba com o Thomas sozinho na igreja. No próximo vídeo vamos continuar a nossa análise desse primeiro episódio da série Peaky Blinders. Se você gostou do vídeo, deixa o seu like para ajudar no engajamento do vídeo, beleza? É isso aí, falou, um forte abraço e até o próximo vídeo.